Imagine acordar no dia seguinte a uma eleição no Brasil e ouvir uma notícia que muda tudo. Os Estados Unidos não reconhecem o resultado das eleições brasileiras. Um cenário impossível? Talvez não. Nos últimos anos, as tensões entre o presidente Lula e Donald Trump se intensificaram, com críticas públicas a alinhamentos estratégicos alternativos e acordos comerciais que desafiam a influência americana na América Latina. O que você faria se o maior aliado internacional do Brasil simplesmente se recusasse a reconhecer a vontade do povo? Hoje, vamos analisar passo a passo o que poderia acontecer, explorando cada consequência desde o impacto imediato até o efeito que pode mudar o país por décadas. Prepare-se, o que você vai ouvir é perturbador e pode transformar a sua visão sobre política e soberania. Antes vamos falar sobre a linha do tempo e as tensões atuais. Tudo começa muito antes do dia da eleição. Desde 2023, o Brasil iniciou movimentos que preocupam a Casa Branca. Estreitamento de laços com a China e a Rússia, participações ativas em acordos do BRICS, aumento das exportações de commodities sem alinhamento político com Washington. Ao mesmo tempo, Trump tem se mantido crítico do governo brasileiro, principalmente por supostas interferências políticas em eleições regionais e por alianças estratégicas que desafiam a hegemonia americana. Enquanto isso, Lula mantém discursos de independência e soberania, aumentando o receio de Washington de que uma reeleição represente uma ruptura definitiva com o Ocidente. Essa linha do tempo é importante. Cada encontro, cada discurso, cada decisão econômica aumenta a tensão entre Brasil e Estados Unidos. Em um cenário extremo, a Casa Branca poderia anunciar que não reconhece o resultado das eleições, colocando o país diante de um dilema sem precedentes. O anúncio de não reconhecimento. Imagine a cena. A Casa Branca emite um comunicado oficial. Temos sérias dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, diz a nota. De repente, a diplomacia global se movimenta. Aliados dos Estados Unidos hesitam em reconhecer o resultado, e a imprensa internacional transforma a situação em uma crise global. No Brasil, a notícia explode, como um choque. A oposição usa a declaração para questionar a legitimidade da eleição, enquanto o governo precisa reagir rapidamente para evitar instabilidade. Investidores internacionais congelam capital. A bolsa despenca, o dólar dispara. O país inteiro sente o efeito de um comunicado que, à primeira vista, parece apenas diplomático, mas que na realidade representa uma interferência direta na soberania nacional. As consequências de curto prazo, com até 6 meses após as eleições. No curto prazo, os efeitos são imediatos. A economia sofre um choque, o dólar dispara, os investidores estrangeiros retiram recursos, a bolsa de valores despencam, empresas americanas congelam investimentos e grandes contratos comerciais ficam em espera. Na política interna, a oposição encontra combustível para questionar o processo eleitoral, usando a declaração americana como prova de supostas irregularidades. E nas ruas, a sociedade se divide. Manifestações pró-governo e contra o governo crescem. Em algumas regiões, o clima se torna tenso e perigoso. Protestos violentos e ocupações simbólicas de prédios públicos geram sanções de caos. A instabilidade política e econômica se alimenta, criando um espiral de incertezas que afeta todos os brasileiros, desde empresários até trabalhadores comuns. As consequências de médio prazo, 6 meses a 3 anos após as eleições. A médio prazo, o cenário se complica ainda mais. O Brasil enfrenta isolamento diplomático. Os Estados Unidos pressionam o FMI, o Banco Mundial e outras instituições financeiras internacionais para limitar linhas de créditos e investimento. A União Europeia se divide, mas muitos seguem a liderança americana, ampliando o isolamento do Brasil no contexto internacional. Como resposta,
o país se aproxima ainda mais da China e da Rússia, fechando acordos bilionários e estabelecendo relações estratégicas de longo prazo. Internamente, o país se polariza. De um lado, cidadãos e políticos pró-Ocidente questionam a condução do governo. Do outro, apoiadores da visão do governo defendem a soberania nacional e novos blocos internacionais. Essa divisão cria tensões sociais profundas e a política brasileira se torna cada vez mais marcada por narrativas de interferência externa e soberania ameaçada. Em 3 anos, o país já não é mais o mesmo. Alianças históricas se rompem e a confiança na democracia brasileira é testada como nunca antes. Consequências de longo prazo, de 3 a 10 anos após as eleições. No longo prazo, os efeitos podem redefinir o futuro do Brasil. No campo geopolítico, a América Latina se distancia da influência americana, formando blocos econômicos alternativos que fortalecem relações com países como China, Rússia e Índia. A economia se adapta a novos parceiros, mas sofre limitações. Tecnologia, inovação e investimentos estratégicos ficam condicionados a alianças alternativas, aumentando a dependência de países que não compartilham a mesma cultura política. Politicamente, a sociedade permanece polarizada. Movimentos de direita denunciam a interferência externa como ameaças à soberania, enquanto setores ligados ao governo apontam o isolamento como oportunidade de independência. Essa nova configuração de longo prazo não altera apenas o Brasil, mas também o equilíbrio de poder em toda a América Latina, mudando relações internacionais, comércio e influência cultural. Do ponto de vista da direita, essa situação representa um alerta: a necessidade de fortalecer soberania, independência econômica e capacidade de defesa. O não reconhecimento por parte dos Estados Unidos é interpretado como uma tentativa de controle externo sobre decisões internas. Estratégias recomendadas seriam reforço das forças de segurança, diversificação de parceiros comerciais, fortalecimento do setor privado nacional e aproximação com aliados históricos para reduzir vulnerabilidades. Além disso, a percepção de que o país precisa retomar valores de liberdade econômica, combate à corrupção e transparência para evitar crises internas que possam ser exploradas por forças externas. Então, resumindo, o que aconteceria se os Estados Unidos não reconhecessem uma eleição no Brasil? No curto prazo, um caos econômico e manifestações nas ruas. No médio prazo, isolamento diplomático, polarização política e redefinição das alianças estratégicas. No longo prazo, mudanças estruturais da economia, dependência de novos blocos internacionais e desafios à soberania nacional. Essa é a realidade de um país que precisa estar preparado para qualquer cenário. E você, se estivesse no lugar do Brasil, como reagiria diante de uma pressão internacional sem precedentes? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos, onde vamos explorar cenários políticos e geopolíticos que ninguém ousa discutir.